Então, bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da nossa série de mini-confs e workshops do Laboratório de Inovação. Eu sou a Elaine, supervisora do laboratório, e nós estamos fazendo essa série de eventos onde a cada 15 dias nós temos um evento. Nós fazemos uma mini-conf por mês, que é uma atividade expositiva de algum assunto ligado à inovação ou de interesse das nossas pessoas, da Justiça Federal, e a cada 15 dias também nós fazemos um workshop, que é um evento mais demonstrativo de alguma ferramenta, de alguma técnica, de algum aplicativo, dando dicas de utilização. A programação completa do evento pode ser encontrada na página de eventos do JuspLab, tem lá a programação até dezembro. Daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat para vocês. E hoje vocês estão aqui para ouvir a Gisele falando sobre inteligência emocional e sobre empatia. A Gisele, ela está na Justiça Federal desde 1999, eu acredito que a maioria de vocês já conheça. Hoje ela é diretora da UCIM, a nossa Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, e ela é muito interessada em desenvolvimento humano e em inovação. Então, vocês estão aqui para ouvi-la e eu já passo a palavra para a Gisele continuar. Bom dia, Gi. Bom dia, Elaine, obrigada. Bom dia a todos novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei super feliz de ver que nós tivemos tantos interessados no tema. É um tema muito importante e, ao mesmo tempo, um tema muito delicado. Hoje, como a Elaine falou, nós temos uma mini-conf. Uma mini-conf é uma palestra curta, uma ação expositiva reflexiva, onde eu vou trazer algumas questões para nós refletirmos sobre. Não necessariamente refletir agora, né? Isso vai ficando na cabeça da gente, vai ecoando e a gente vai refletindo e tomando decisões que nos farão mudar o nosso comportamento. Então, não é um curso de inteligência emocional, porque não daria no espaço de 1 hora que temos para dar um curso sobre o tema, mas o produto, eu estudo inteligência emocional há muito tempo, e é o produto das minhas reflexões que eu vou compartilhar com vocês. E eu sou o meu próprio laboratório. Todas as coisas de inteligência emocional que eu aprendo, eu experimento em mim. E aí deu certo, ótimo, eu adoto como hábito, e outras, não consegui, então não faz mal, vamos tentar de outra maneira. Mas o importante é que a chave para o nosso desenvolvimento pessoal está sempre em nós. Nós possuímos a chave, ninguém consegue nos desenvolver. Assim como nós não conseguimos desenvolver outra pessoa, a gente pode estimular, dar oportunidade, dar chance, mas eu só consigo desenvolver, motivar e inspirar, principalmente a mim mesma. Né? Eu posso oferecer exemplos, mas inspirar só a mim mesma. Eu vou pedir a vocês, só para a gente ver como é que nós vamos trabalhar. Vamos deixar o microfone desligado, eu vou fazer a exposição, vocês podem comentar pelo chat, porque depois eu olho e respondo todos os comentários. Vocês têm também os meus contatos na Justiça, eu estou aqui no Teams, querendo conversar, tirar alguma dúvida, é só contatar. Mas nós vamos deixar as perguntas para o final, porque se todos os interessados vierem, nós teremos cerca de 60, 59, 60 pessoas. Então, ao final, eu deixo um espaço para vocês fazerem perguntas, mas podem colocando no chat, que depois, como eu disse, eu vou responder. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, e na inovação a gente usa muito no laboratório, a questão do pensamento visual. Então, eu trouxe para vocês vários vídeos, várias imagens interessantes e significativas que eu acredito que melhoram nos tocam mais e melhoram a nossa capacidade de apreensão daquilo que está sendo dito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aí, Elaine me disse, entrou.
Compartilhou? Acho que não, né? Não apareceu aqui. Vamos lá, de novo. Outro dia eu estava conversando com a Elaine que nesses tempos de interação virtual, as coisas que a gente mais ouve. Liga o microfone, compartilhou. Vocês estão vendo? Agora sim. Foi, já está em tela cheia. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. O tema da nossa conversa de hoje é o autoconhecimento para a empatia. Como que eu faço, como que eu uso a inteligência emocional para desenvolver melhor as nossas habilidades sociais, que hoje e cada vez mais são muito mais importantes do que as habilidades técnicas, tanto no ambiente profissional como nos nossos lares, com os nossos amigos, na universidade. É muito importante o saber se relacionar. Tem um dos pilares da educação, que é o saber ser e saber conviver. São dois pilares muito importantes, porque não adianta eu saber um monte de coisas se eu não pratico. E se eu não uso para ter uma melhor convivência, um melhor relacionamento, uma melhor comunicação e um melhor equilíbrio emocional. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse tema. E, como eu disse, tudo que eu estou falando aqui eu já experimentei em mim, né, no meu laboratório de inovação interno. E aí, vale a pena. A qualidade de vida da gente melhora significativamente, a qualidade dos relacionamentos também. Nós vamos visitar alguns conceitos, só para nós alinharmos o que queremos dizer quando falamos sobre cada um destes conceitos. O primeiro deles é o autoconhecimento. O autoconhecimento é aquele conhecimento de si mesmo. Sócrates dizia que o início da sabedoria é a famosa frase dele, conhece a ti mesmo. Né? O início da sabedoria começa pelo autoconhecimento. Para a gente entender as nossas características, os nossos sentimentos, as nossas inclinações, o que nos motiva, o que nos deprime, o que nos desanima. E para isso é necessário esse mergulho para dentro. Eu só consigo me conhecer bem a partir deste mergulho interior para eu entender o que se passa dentro de mim. Outro conhecimento, outro conceito que se fala muito, mas fica pouco alinhado, o que significa, cada pessoa entende empatia de uma maneira, é este conceito de empatia. Eu trouxe para vocês um trecho de uma poesia, de um poema, né, do João Doderlein. Ele escreveu o livro dos ressignificados e ele visita vários conceitos e explica de uma maneira poética, mas eu gosto muito dessa definição, então eu peço licença para ler para vocês. Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. É quando a gente lê o roteiro de outra vida. É ser ator em outro palco. É compreender. É não dizer, eu sei como você se sente. Porque, gente, nós nunca podemos saber como o outro se sente. A gente pode ter uma ideia, mas normalmente a gente julga ou a gente fala, mas isso é uma bobagem, eu faço assim. Não, empatia não é isso. Empatia é compreender as necessidades, as dores, os sentimentos, os pensamentos do outro. Compreender de verdade, sem críticas e sem julgamento. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço para fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. Empatia é saber abraçar a alma. Eu gosto muito dessa frase. É saber abraçar a alma do outro, é entendê-lo sem criticar. E a empatia, no contexto da inovação, é um dos principais
pilares do design thinking e da própria inovação, porque é no movimento de empatia que eu compreendo a dor e a necessidade do outro, do meu usuário, daquela pessoa para quem eu estou trabalhando para criar uma solução, e aí sim eu consigo criar algo que seja valoroso, útil, desejável, possível para alguém, para resolver alguma questão, para melhorar algo para alguém. Esse é o conceito de empatia no contexto da inovação. Inteligência emocional, né? A inteligência emocional, cada vez mais se fala de inteligência emocional, mas é um tema que já é trabalhado desde 1990, de diversas formas, às vezes não com esse nome, mas inteligência emocional é algo antigo. E nada mais é do que um manejo inteligente das emoções. Hoje a gente já fala que, além do QI, o coeficiente de inteligência, existem testes para medir o QE, o seu coeficiente de inteligência emocional. E o quanto isso interfere na sua saúde, na sua qualidade de vida e na sua capacidade de trabalhar em equipe, de se relacionar bem com as outras pessoas, de enfrentar desafios e de viver melhor, de ser melhor, de produzir melhor, de ter excelência em tudo que a gente faz. Esse conceito está intimamente ligado à nossa capacidade de ser e conviver bem. Esse é o Daniel Goleman, é um psicólogo, ele escreveu, né, um renomado escritor, ele escreveu um livro, o mais famoso, embora existam outros, chamado Inteligência Emocional, e depois ele foi escrevendo vários livros sobre esse tema, inteligência emocional no trabalho, desenvolvimento cerebral pela inteligência emocional, e ele se aprofundou neste tema. Então, ele diz assim, que a emoção, ela se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos aos estados psicológicos e biológicos e a uma gama de tendências para agir. Portanto, as emoções, sejam elas boas ou não tão boas, né? Por exemplo, boas como o otimismo, a resiliência ou o medo, a raiva, a ira, sejam quais forem as emoções, elas produzem uma gama de sentimentos, elas alteram o nosso estado psicológico e biológico também, e nos levam para uma série de caminhos de ação. Então, eu ajo de acordo com aquilo que eu penso e sinto. Por isso que o manejo inteligente das emoções é muito importante para que a gente não seja impetuoso, afobado, temerário, que a gente tome decisões baseado apenas nas emoções e seja arrastado para lá e para cá pelas consequências disso. Então, nós vamos assistir um filme para ilustrar um pouquinho o que as emoções fazem no nosso modo de agir.
Gostaram? Dá para reconhecer o papel das emoções na nossa ação? No primeiro momento, os dois, né, o alce e o urso, se encontram e, tomados pelos seus sentimentos, eles acabam brigando e acabam caindo no buraco, né? É metafórico isso, mas assim, muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós sentimos lá uma indignação que não é razoável e nos comportamos sem a menor gentileza, sem o menor pensar pelo outro, baseado apenas no nosso sentimento egótico de que eu tenho o direito de passar primeiro e o outro tem que recuar para mim. E na vida, isso pode nos levar a uma série de questões e de brigas, de conflitos, nos tornar uma pessoa prepotente, desagradável, que as outras pessoas se afastam ou não gostam, enfim, pode nos trazer uma série de problemas. Mas não tem problema a gente se sentir assim às vezes. O problema é eu fazer disso o guia para minhas ações sempre. Quando a gente vê os dois bichinhos, o coelho e o guaxinim, eles se encontram na mesma situação dos outros. Porém, eles pensaram e resolveram o guaxinim se abaixou para o outro pular, porque só dá para passar um por vez. A solução era ou voltar e dar a vez, ou esperar que abaixar, né, como ele fez, para que o outro pulasse e os dois pudessem seguir o seu caminho. A gente fala, mas isso não acontece. Vocês nunca passaram pela situação de estar saindo da garagem do prédio e ter um carro entrando e ele vai pondo o carro, é seu vizinho, mas ele vai pondo o carro em cima de você, te obrigando a dar ré para ele entrar, para depois você sair. Então, ainda que tenha, né, na placa, na garagem, a preferência, e eu já vi em vários prédios, a preferência é de quem está saindo, espera o povo sair. E não precisa ser carro, e no metrô. Hoje acontece menos, mas eu uso o metrô há muitos anos, desde que ele foi criado, e era muito comum as pessoas se plantarem na porta e não deixarem as outras sair, nem as outras entrarem. Elevador acontece isso também. A porta abre, quem está fora entra e não espera quem está dentro sair. Esses são comportamentos que acabam ficando automáticos. E por serem automáticos, a gente nem pensa da onde que ele surgiu, como foi a primeira vez que ele aconteceu e como é que eu mudo este gatilho, né? E essa capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e de outras pessoas nos permite a automotivação, lidar mais adequadamente com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos, quanto às pessoas com as quais nos relacionamos. Então, à medida que eu desenvolvo a capacidade de reconhecer o que eu sinto, reconhecer empaticamente o que as pessoas sentem, o outro é sempre diferente de mim, cada um de nós é único, portanto, as nossas percepções, as nossas sensações, os nossos sentimentos também são únicos. E por causa disso, existem uma série de conflitos, porque eu projeto as minhas expectativas no outro, eu quero que o outro haja como eu quero que o outro mude e o meu problema são os outros. Eu não me responsabilizo pelo meu próprio desenvolvimento, pela minha própria mudança. E a porta da mudança só abre do lado de dentro. Portanto, cada um de nós é responsável por mudar, por se perceber, por aprender a reconhecer os gatilhos, né? Aquilo que, nos faz ficar bravo. E dar aquela respirada de 5 minutos, de 3 segundos, de 30 segundos, deixa aquela emoção passar, ok, fiquei com raiva,
vou deixar passar e vou olhar racionalmente para a situação. Porque, tomados pela emoção, nós temos a sensação de que tudo é muito ruim, de que tudo é muito grave, e nós temos a tendência a maximizar o que acontece. Vou dar um exemplo real. Algum tempo atrás, o meu primo me ligou, nós não moramos muito perto, e ele me disse assim: a minha mãe, a mãe dele, a minha tia é diabética, ela não acorda, ela está muito sonolenta. Eu não sei o que eu faço. Espera um pouquinho. O que você faz? Mede a glicemia dela e chama a ambulância, porque ela pode estar entrando num pré-coma diabético. Então, eu estou indo para aí. Mas, antes disso, se ele não tivesse tomado pelo desespero, ele faria ações mais racionais e efetivas. Aí vocês podem falar, mas é porque não era sua mãe. Aí eu vou contar um caso pessoal. Quando a minha filha tinha uns 7 anos, nós estávamos no parque, ela estava brincando e ela foi numa tirolesa, né? Uma mini tirolesa para criança, tal. Então ela foi uma vez, duas, três. Na terceira vez, a corda da tirolesa estava presa numa árvore, deu um tranco, sei lá, porque ela bateu a cabeça. E eu vi que todo mundo correu para ela, eu saí correndo. Quando eu cheguei perto, ela tinha cortado a testa e estava escorrendo sangue pelo rostinho. Eu fiquei apavorada? Sim. Fiquei desesperada? Sim. Mas imediatamente eu pus a mão e apertei bem forte, agarrei ela e corri para o posto de atendimento médico do próprio parque do clube, né, onde nós estávamos. Quando eu cheguei, eu acho que eu apertei tanto a cabeça dela, que quando eu cheguei lá e o médico pegou ela do meu colo, já tinha parado de sangrar. Então ele falou: nossa, a senhora fez uma compressão fantástica. Vamos ver aqui. Ele começou a cuidar dela, ela precisou levar alguns pontos, né? Mas aí, depois que eu já tinha entregue ela para o médico, ela já estava sendo atendida e eu estava na sala de espera e eu desmaiei. Mas no momento da emoção, eu segurei a onda, fiz o que era preciso fazer. Eu tenho 3 filhos, eu estava sozinha com os 3. Eu fiz o que era preciso fazer. Aí, quando já estavam todos cuidados, o meu corpo me deu o sinal: olha, foi muito pesado para você, agora pode desmaiar. Aí eles me atenderam e ficou tudo bem. Mas vejam, esta capacidade de sermos racionais num momento de emoção intensa é muito importante. E pode significar, no caso da minha tia, por exemplo, ele mediu a glicemia dela e me falou: tá muito baixa. Eu falei: dá água com açúcar para ela agora. Eu já estou chamando a ambulância, chamei SAMU, tudo. Quando eu cheguei lá, ela já estava acordada e o SAMU chegou junto comigo, né? Mas se a pessoa entra em desespero e não toma uma ação rápida e efetiva, ela podia ter entrado em coma, né? Então, é muito importante a gente desenvolver esta capacidade. Para Goleman, a inteligência emocional é uma forma diferente de inteligência. E ela é composta principalmente de autoconhecimento, controle dos impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e a capacidade de perceber os sentimentos alheios. E aí entra de novo a tão importante empatia, né? Quando eu percebo o sentimento alheio, eu sou capaz de ser mais empático, de ter pela pessoa um olhar mais afetuoso e acolhedor e menos agressivo e julgador. Esta inteligência também tem a ver com a capacidade de controlar os impulsos e adiar recompensas. O adiar recompensas é aquela história, né? Você sabe que você vai ganhar um dinheiro, antes de você ganhar, você já vai lá no shopping e compra um monte de coisa se recompensando e depois o dinheiro não vem. Ou você gasta muito além do que aquilo que você vai receber, né? Ou você se permite certas
certas compensações, né? Você vai lá e come 5 fatias, você emagreceu 1 quilo, então ótimo, eu vou lá e vou comer 3 fatias de bolo de chocolate, porque eu estou muito feliz com o meu desempenho na dieta. Então, são coisas simples, mas essa capacidade de controlar os impulsos é importante. Hoje, toda vez que eu vou fazer uma compra, eu penso assim, eu preciso mesmo disso? Se essa pergunta for positiva, a resposta for positiva, sim, precisa, eu faço a segunda pergunta. Do ponto de vista sustentável, é bom eu fazer isso? E o que eu vou fazer com o produto anterior que eu tenho? Como é que eu vou fazer esse descarte? Aí você se coloca uma série de questões objetivas que quando aquela compra é um impulso, você já conseguiu controlar, porque você parou para avaliar racionalmente. A mesma coisa quando está bravo com alguém, está bravo com o marido, começa uma discussão, ou com o filho, né? Começa uma discussão, aí você fala, podemos conversar em outro momento? Você parou o círculo do ódio, né? Do sentimento, aquele impulso da ira, e você pode avaliar exatamente, conversar em outros parâmetros. Aí entram as técnicas de comunicação não violenta, que é outra coisa bem bacana que a gente deve investir em aprender. E esta inteligência também nos permite regular o próprio estado de espírito para nos ajudar a não ficarmos tão à mercê dos fatores externos sobre os quais a gente não tem nenhum controle, né? Por exemplo, hoje a gente vê o impacto da pandemia nas pessoas que estão em isolamento social. Claro que aí haja inteligência emocional para lidar com isso, né? Mas se a pessoa já tem esta capacidade de inteligência emocional mais desenvolvida, não que ela não sofra, mas ela vai sofrer menos em função do isolamento social. E a gente vê que isso tem aumentado os casos de pânico, de depressão, os casais brigam mais, os filhos se tornam insuportáveis para os pais e vice-versa. A gente vê um monte de violência doméstica contra a mulher que tem acontecido muito. Então, são coisas que estão acontecendo por um fator externo que é a pandemia. Mas elas disparam gatilhos internos em nós, que nos levam a agir de uma maneira ou de outra. Então, sobre os meus gatilhos, eu tenho um certo controle, e eu posso desenvolver um controle cada vez melhor, porque a inteligência emocional não é uma dádiva divina, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, eu tenho que me esforçar, tenho que praticar, para que eu possa desenvolvê-la, para que fique cada vez mais fácil eu lidar com ela. E isso é muito bom para a gente evitar que o desânimo nos impeça a capacidade de pensar racionalmente. E também impedir que esse mesmo desânimo me impeça de sentir empatia e de ter esperança. Vou passar um outro vídeo bacana para vocês, para exemplificar um pouquinho isso. Então, too deep. He'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No, the rain will fill the hole, and then they can swim out. Ah. Stop jumping. We have a plan. Stop. We're going to wait for the rain to fill the holes. Why aren't you listening to them? You'll never make it. It's too high.
You can't do it. It's too deep. Listen to him. Save your strength. Don't even try. Just stay down. Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's deaf. Oh. Come on! You can make it! Yeah! You can do it! Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, e nem é por mal, por causa das suas próprias características pessoais, elas têm aquele hábito de ser mais pessimistas, né? E eu não estou falando que a gente deva ser um otimista cego. Eu gosto muito de uma frase que diz, em meio à tempestade, no barco, o pessimista senta e chora porque ele acha que eles vão afundar. O otimista senta e pensa que logo vai passar e que vai ficar tudo bem. E o realista ajusta as velas. Então, assim, a inteligência emocional não é nem a postura pessimista, nem a otimista, é a realista. Diante de uma situação, como a gente fala na inovação, né? Como podemos resolver isso? Como podemos solucionar isso? Como podemos melhorar isso? A gente busca a solução, a boa solução, que não precisa nem ser a melhor e a mais perfeita, mas alguma solução para lidar com aquela questão. No caso do sapinho, ele era surdo, mas eu gosto desse exemplo porque quando a gente começa a trabalhar com a inteligência emocional, com este desenvolvimento dessa habilidade emocional de controlar melhor, gerenciar melhor, eu acho que é a palavra, não é controle, é gerenciamento, né? Fazer uma melhor gestão das emoções. Muitas vezes a gente vai ouvir, né? A pessoa fala, mas você é muito zen, você tem sangue de barata, você não ouve isso e você age de acordo com aquilo que você aprendeu, pratica na sua vida e sabe que dá certo, né? E vejam como o comportamento dos sapinhos mudou e eles começaram ao invés de ser pessimistas e de dizerem, não, você não vai conseguir, eles começaram a dar apoio para que o outro também conseguisse sair do buraco, né? E por que é bom, além de tudo, o mais que eu já disse, desenvolver essas habilidades emocionais? Porque, segundo Goleman, as pessoas com estas habilidades desenvolvidas, elas são mais satisfeitas com suas vidas, mais produtivas e mais eficazes em tudo que fazem, não é só no trabalho, é em tudo. E esse coeficiente de êxito, segundo ele, a pessoa bem-sucedida, o sucesso dela tem 23% de peso as aptidões técnicas e 77% as aptidões emocionais. Na iniciativa privada sempre se falou muito assim, eu contrato o cara pela capacidade técnica e demito ele pela incompetência emocional, porque não adianta você ter uma pessoa fantasticamente capacitada tecnicamente, que é difícil de se relacionar, não sabe trabalhar em equipe, mina o ânimo e o espírito de colaboração. Então, eu prefiro ter uma pessoa bem otimista, que seja comunicativa, que saiba se relacionar, que seja colaborativa, porque o que ela tecnicamente precisar, eu ensino. É mais fácil você ensinar uma pessoa a usar o Excel, por exemplo, do que a saber atuar colaborativamente em equipes. Porque o Excel, ela aprende e faz.
o ser colaborativo e trabalhar bem em equipe, se relacionar bem, depende de uma decisão interna dela. Eu não consigo, com um curso, com leitura de livros, fazer com que a pessoa desenvolva esta habilidade. É muito interessante, porque comprovou-se já que a excelência depende mais das competências emocionais do que das cognitivas. Essas competências emocionais, hoje, elas recebem um nome sofisticado de soft skills. Depois eu vou mostrar um exemplo. Mas elas são nada mais, nada menos do que essas habilidades emocionais e relacionais de inteligência emocional, de gerenciamento das emoções, aplicadas na prática para poder viver, conviver, trabalhar e ser uma pessoa melhor. É interessante porque quando você fala disso, de inteligência emocional, a pessoa acha que é bobagem, a pessoa acha que mas eu já li, eu já comprei livro, já fiz curso, não adiantou nada. E não, isso é bobagem, faz o curso, na hora eu me empolgo e depois eu volto para o mesmo. A gente volta para o mesmo porque a gente não aplica na vida aquilo que a gente aprendeu. Aí não adianta, fica um monte de conhecimentos lá no nosso cérebro, arquivados, guardadinhos, para eu dizer, eu sei, mas se eu não pratico, não adianta nada. Tem um ditado chinês que diz, saber e não fazer é o mesmo que não saber, porque a gente só desenvolve aquilo que a gente pratica. As pessoas no ambiente de trabalho, mas não só no ambiente de trabalho, né? Nós todos somos avaliados não só pela inteligência, formação e experiência, mas pela habilidade de relacionar-se consigo mesmo e com o outro. E é como se houvesse o tempo todo, né, uma discussão, um embate da mente racional e a mente emocional. A mente emocional, ela considera suas crenças absolutamente verdadeiras e descarta tudo que for contrário. E eu falo crenças aqui em sentido amplo. Aquilo que eu acredito é verdade para mim. E é verdade para mim, e por isso eu acredito. Então, é um paradoxo, né? Eu acredito que é verdade para mim, então eu acredito, e tudo que for fora deste âmbito da minha crença, para mim, não é verdade. E as pessoas sob perturbação emocional têm comprometido o seu raciocínio lógico e elas criam resistência. Vocês já tentaram conversar, argumentar logicamente com uma pessoa que está sob forte perturbação emocional? Não adianta. Ela não te ouve. Ou é o mesmo que falar com a parede. A gente fala e tem a sensação de que ela não ouviu nada porque ela continua repetindo a mesma coisa, né? Isso acontece muito. E aí a gente comete o erro pior. A gente fala assim para ela, calma. Aí ela parte para cima, porque ela fala que ela não está nervosa. Então, é bem complicado conversar com pessoas sobre séria perturbação emocional. E isso acontece porque ela fica com a sua capacidade de raciocinar logicamente comprometida. Os sentimentos dessas pessoas se auto-justificam por uma série de percepções e de provas convincentes. Muitas vezes as pessoas dizem, não, fulano está me prejudicando. Porque, né, você já sabe que aquela pessoa historicamente tem uma resistência contra o fulano. Mas por que ele está prejudicando? Não, porque ele passou e não me falou bom dia. Bom, mas ele passou e não falou bom dia para ninguém. Não, mas para mim ele faz de propósito. Então não adianta você querer argumentar. Aquela pessoa está com todos os seus filtros de visão de mundo comprometidos, né? E aí, como é que a gente põe a inteligência emocional para trabalhar para a gente? Não só para termos empatia, mas para podermos viver melhor. Desenvolvendo as tais competências socioemocionais. Elas estão em 3 eixos principais. A habilidade de lidar consigo mesmo, que envolve a autopercepção, a autoestima e a resiliência. Lidar com os outros, que tem a ver com a comunicação,
a habilidade de se comunicar bem, a comunicação não violenta, a assertividade, tem a ver com a habilidade de relacionamento e com a capacidade de empatia. E lidar com desafios. Tem a ver com a capacidade de criar estratégias, a capacidade criadora, inovadora e as escolhas responsáveis. Esses são os 3 grandes eixos. A gente poderia dividi-las ainda em pessoais e relacionais, sendo pessoais a autoconsciência, que envolve o autoconhecimento, a autoavaliação precisa, não é julgar a si mesmo, é avaliar-se, autoavaliar-se racionalmente. A autoconfiança, sim, as pessoas que desenvolvem a autoconfiança, ou seja, que conhecem muito bem os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas habilidades, as suas dificuldades, os seus gatilhos emocionais, são pessoas que confiam mais na sua própria atuação. E isso é muito benéfico, não só para ela, mas para todos aqueles que se relacionam com ela. Dentro ainda das competências pessoais, a gente tem a autorregulação, que tem a ver com a autogestão, o autocontrole emocional, com a integridade, a coerência, né? Eu falar e agir coerentemente, que a minha ação seja coerente com o meu discurso. A orientação para resultados, então você olha um desafio, um problema, e você pensa na solução e nos resultados, e não nas impossibilidades. A gente faz isso o tempo todo no laboratório de inovação. Olhar para o problema, auxiliar as pessoas que olham para um problema e desfocar da impossibilidade, da dificuldade e pensar, focar em oportunidade e em possibilidades. A capacidade de adaptação, as pessoas que se adaptam mais facilmente, elas têm uma chance melhor de sofrerem menos com as mudanças externas. A iniciativa, a capacidade de iniciativa, né, de tomar a frente, de ser empreendedor, e a capacidade de inovação, e a orientação para a aprendizagem. Pessoas que têm boa autorregulação, elas são orientadas para aprender sempre. Elas não chegam a um ponto que elas dizem que sabem tudo. Elas são eternos aprendizes, e isso as mantém o tempo todo ativas, intelectualmente, fisicamente. Elas estão sempre aprendendo algo novo, seja um conhecimento teórico, técnico, seja uma nova prática, jardinagem, culinária, alguma atividade física. Outro dia eu vi uma senhora de 80 e poucos anos que estava aprendendo a andar de skate. Porque ela via os meninos andando, via os netos andando, e ela falou, mas por que eu não posso aprender? E ela estava lá aprendendo a andar de skate. Então, assim, essa capacidade de sermos sempre aprendizes, estarmos sempre prontos a aprender. Já no âmbito das competências relacionais, a gente tem a consciência do outro, que envolve a empatia, a prestatividade, que é aquela capacidade que a gente tem de oferecer ajuda, de colaborar, né? Eu vejo que eu já terminei a minha atividade, o meu colega está lá sobrecarregado, eu vou lá perguntar para ele, posso te ajudar? Na UCIM, que é a subsecretaria que nós trabalhamos assim o tempo todo, colaborativamente. Cada um tem as suas atividades, porém, nós nos envolvemos no trabalho de todos, à medida da necessidade. E isso é muito bom, porque nos mantém em eterno aprendizado. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. E isso é muito bom, porque anima, motiva, faz as pessoas se entediarem menos com aquelas coisas mais rotineiras. E, do ponto de vista da organização, é excelente, porque eu obtenho uma performance de equipe muito boa. Eu consigo tirar os meus projetos do papel graças à colaboração. A percepção organizacional, não só essa percepção do ambiente de trabalho, mas organizacional em um sentido amplo. A organização universitária, a organização social, a organização
do trabalho, a organização familiar, a valorização da diversidade. Eu não rejeito o diferente de mim, eu vejo o que eu posso aprender com ele, o que ele pode agregar para mim e me ensinar e trazer de valor, e as competências de construção de relacionamentos, que tem a ver com a comunicação, com aquela orientação para desenvolver pessoas. Aí você fala, mas eu não sou gestora, eu não preciso desenvolver ninguém. Precisa sim, porque você tem filhos, tem família, você tem a você mesmo para se desenvolver, e o seu exemplo, a sua contribuição pode ajudar as pessoas da sua equipe a se desenvolverem também. A capacidade de trabalhar em equipe, de gerir racionalmente os conflitos, a sua capacidade de exercer influência positiva com o seu exemplo, e a capacidade de não temer, não sucumbir às mudanças. Eu trouxe esse exemplo porque hoje se fala em hard skills e soft skills. O que é isso? Nada mais do que as competências socioemocionais nos soft skills e as competências técnicas no hard skill. Aqui, a soft são skill, habilidade. Hard, pesadas, soft, suaves, leves, mas assim, não é nesse sentido que elas são escritas, né? As soft skills têm a ver com as competências socioemocionais e as hard com as técnicas. As hard a gente coloca no currículo. Então, a aptidão técnica, a certificação, quantos cursos eu fiz, as minhas qualificações, elas são quantificáveis. A soft, a gente não põe no currículo, que são as aptidões mentais, emocionais e sociais, mas que elas são qualificáveis. Eu já ouvi gestores dizerem assim, não, mas o fulano não tem experiência nesse trabalho. Ah, mas não faz mal, ele é ótimo, ele é colaborativo, ele é simpático, ele se dá bem com todo mundo, ele se relaciona bem, então eu quero ele na minha equipe, o resto eu ensino. Porque, voltando àquilo que eu disse, é fácil ensinar as técnicas, né? Para quem não assistiu, eu sugiro que assistam o Divertidamente, que é um filme, é uma animação criada, talvez, para crianças, mas muito, muito boa para nós adultos, aprendermos a reconhecer as nossas emoções, né? E uma coisa importante para a gente lembrar sempre, não importa se a emoção é consciente ou inconsciente, ela sempre afeta o nosso corpo, porque qualquer emoção libera substâncias químicas no nosso organismo, que vão gerar um comportamento ou vão nos levar à ação. Por isso que é tão importante termos consciência das nossas emoções. Vamos assistir uma outra animação bem bacana aqui.
Então, vejam, né? Quando a gente fica tomado pela raiva, a gente acaba fazendo as coisas com menos atenção e acaba derrubando os ovos, né? Perdendo a lança. E quando você se depara com alguém que está agindo diferente de você, a primeira assim, reação é de ele vai me dar o ovo? Mas, sim, restavam 2 ovos. Se você age com inteligência e sabedoria, fica um ovo para cada um. Se eles brigassem, provavelmente todos os ovos cairiam no buraco e eles ficariam sem comida, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando a gente... Por que vale a pena, né? É um esforço, não digo que é fácil. Não é um caminho plano. A gente vai se trabalhando, se desenvolvendo, aí tem um dia que você perde as estribeiras, fica bravo, faz algo que você jurou nunca mais fazer, mas não tem problema. O importante é, pisei na bola. Em uma próxima situação que esse gatilho se apresentar, eu vou estar um pouco melhor preparado para lidar com essa emoção e agir com inteligência emocional. Então, vale a pena o esforço, porque quando a gente gerencia as emoções inteligentemente, a gente desenvolve um maior respeito por nós mesmos e pelos outros. A gente desenvolve a automotivação. A resiliência, que é aquela capacidade fantástica de não sucumbirmos sob as ações externas. Para quem não sabe, a resiliência é um termo que a administração pegou da física. É aquela propriedade que uma esponja, por exemplo, tem de você amassar ela todinha e quando uma força externa, amassei a esponja, quando eu solto, cessa a força externa, ela vai voltando e ela volta à sua forma original. Meu marido, que é mineiro, diz que a resiliência é que nós verga, mas não quebra. Então, é isso, né? É essa capacidade de sofrermos forças externas, mas não nos desesperarmos e nem nos deformarmos por isso. A gente aprende também a conhecer melhor os nossos pontos fortes e fracos, as nossas forças e fragilidades, e por causa disso eu consigo ter mais empatia, porque eu reconheço que eu tenho ponto forte e fraco. Então, eu aceito que o outro também tenha e deixo de ser uma pessoa radicalmente exigente com o outro e muitas vezes benevolente comigo mesmo, né? O tratamento deve ser igual. Melhora a comunicação, as minhas decisões são mais adequadas, porque eu não tomo mais decisões no calor das emoções. Vocês nunca passaram pela situação de ter comido algo e se arrependido depois, ou ter comprado algo e depois falar, puxa, eu comprei isso no calor do impulso, o que eu vou fazer com isso agora? Então, gastei dinheiro e não tem onde pôr, não é útil. Então, é importante tomar decisões pautadas pela razão, nunca no calor da emoção. As pessoas inteligentes emocionalmente não buscam perfeição. Elas sabem, como diz minha amiga Elaine, que o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente faz o nosso melhor sempre, mas sem uma busca intransigente e desnecessária por uma perfeição absoluta que, convenhamos, nem existe muito, né? A gente melhora as relações interpessoais no trabalho, onde quer que estejamos, a gente melhora o nosso controle emocional e a gente entra num estado, na maior parte do tempo, de calma e equilíbrio. Eu trago para a gente finalizar uma frase de Aristóteles. Ele diz, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, é algo para a gente refletir, né? Eu estou agindo sempre pautado pelas emoções e depois eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu me zanguei de uma maneira muito forte com o meu filho por algo que nem era tão importante, eu
ofendi um colega de trabalho por algo que não merecia aquele tipo de reação. Enfim, é uma coisa que nos faz pensar sobre as nossas ações. E para desenvolver a inteligência emocional, não tem remédio, nem pílula mágica, nem receita de bolo. A gente tem que aprender os conceitos, e isso você pode fazer curso, você pode ler, você pode simplesmente assistir vídeos que te despertem este senso da importância de nos tornarmos mais inteligentes emocionalmente, de termos uma melhor gestão das nossas emoções, de conquistarmos calma e equilíbrio e aplicar na sua vida. Como eu disse no início, fazer de cada um de nós o seu próprio laboratório, onde eu experimento o que eu aprendi e busco uma melhor performance, uma melhor atuação no mundo. Porque para fazer um mundo melhor, é preciso começar por nós. Não tem jeito, se a gente não tirar a mão do bolso, nós vamos assistir esse vídeo para nos estimular. Se a gente não fizer, nada vai mudar, nada vai acontecer. Tem uma frase de Gandhi que diz: seja você a mudança que você quer ser no mundo, né? Eu não mudo o mundo, eu mudo a mim mesma. E quando eu mudo, tudo muda. É interessante, muitas vezes a gente fala: ah, nossa, fulano mudou o comportamento dele comigo. E aí, quando você faz uma reflexão, você fala: puxa, peraí, mas eu decidi tratá-lo de outra forma, eu decidi atuar de outra maneira. Então, aquilo que eu mudei em mim provocou mudanças no outro. Isso é fato, acontece sempre. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber o quanto nós influenciamos a mudança das outras pessoas, com o nosso exemplo, com a nossa mudança de atitude. Eu trago aqui um material, alguns livros para vocês, quem quiser se aprofundar sobre o tema, sobre inteligência emocional e inteligência social também, um do Simon Hill e um do Daniel Goleman, que são a inteligência social, já está sendo muito falada agora, como um novo tipo de inteligência. Agradeço a todos, muito obrigada por estarem aqui comigo esta manhã
E agora eu vou descompartilhar a tela para a gente se ver. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Você quer que eu ponha no chat, Elaine? Será que eu consigo? Isso, eu queria, né, parabenizar, já tem vários parabéns aqui no chat pela mini conferência, pelo trabalho maravilhoso de toda a equipe. E, Gi, então, eu não tive, eu acabei não conversando com a equipe, não pedi para a equipe assistir, o trabalho é sensacional. Eu queria ver a possibilidade de poder pegar esse vídeo e mostrar para o restante da equipe que trabalha aqui comigo. Claro, com certeza. Então. Ótimo. A gente gravou, depois isso fica disponível na nossa intranet, na TV corporativa. Então, todos os vídeos ficam lá, vocês vão poder assistir com a equipe. E eu posso também salvar esta apresentação e passar para vocês. O ideal seria eu passar aqui pelo chat, mas eu não sei se eu consigo fazer isso agora, então eu posso, depois com a lista de presença, eu passo para o e-mail de vocês, pode ser? Sim, sem problemas, Gi, muito obrigada. Eu agradeço. É um material que assim, é como eu disse, não é um curso, é um material para reflexão. Meu propósito hoje aqui é apresentar para vocês algumas experiências, né, de vida. E como a nossa vida pode se tornar melhor se a gente aplicar pequenas mudanças, se a gente ser um pouquinho menos egótico, né? Se a gente, né, não tiver tanto aquela coisa do eu. Então, eu participei de uma atividade há algum tempo atrás, e a gente tinha que passar o dia inteiro, era uma atividade de imersão, sem falar eu. É a coisa mais difícil do mundo. Eu me dei conta de que o que nós mais falamos é eu. Imagina você passar o dia inteiro com outras pessoas e não poder falar eu. Mas é interessante, porque é um aprendizado bacana. Você aprende que eu sou tão importante quanto o outro. Isso é muito legal. E aí a gente passa a conviver melhor com todo mundo. Eu sou entusiasta desse tema, espero que vocês tenham gostado, que levem para suas vidas, que apliquem mudanças nas suas vidas, porque a mudança, ela só vai acontecer se a gente agir. Eu assisti o primeiro curso de inteligência emocional, que eu assisti já faz uns 10, 15 anos. O palestrante disse o seguinte, ele falou, você não gerenciar as emoções, você ser arrastado pela raiva, pela ira, então você morre de raiva daquela pessoa, é o mesmo que você tomar o veneno de rato e ficar olhando para o rato para esperar ele morrer. A sua ira só faz mal para você, porque é no seu corpo. Vocês já perceberam, né, que a gente, quando fica com raiva de alguém, a gente tem dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago, dor de garganta, porque a gente somatiza. E não é meramente psicológico, é biologicamente explicável. Eu liberei no meu corpo uma série de substâncias que, como a situação não é de medo, de fuga, de guerra, vai me adoecer. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Se a gente quer ser mais feliz, por que não abrirmos mão de um monte de bobagens que a gente traz pela cultura, pela história, pelo exemplo, pelo aprendizado, mas nenhum de nós nasceu com a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. A gente pode mudar, e isso é muito bom. Então, depois eu vou olhar o chat, agradeço a todos, vou responder para todos vocês e espero que tenha sido útil e agradável. Gisele, eu posso falar só uma observação? Claro, então, claro. Primeiramente, assim, eu achei excelente a palestra, né? Parabéns, né, a você, ao pessoal que organizou, tá? Mas, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, né, para a gente melhorar a nós mesmos, seria evitar coisas negativas, inclusive palavras e pensamentos.
né? Aí eu observei, né, que no começo da palestra você evitou a palavra ruim, né? E em vez de falar ruim, você falou coisas não tão boas, né? Então é uma coisa que eu pratico, procuro praticar na vida, né? Porque as palavras negativas, né, atraem coisas negativas para você e os pensamentos também. Então, eu acho que uma boa forma da gente começar a melhorar a gente mesmo, né, seria evitar, né, coisas negativas, né? Sim, sim. Bem lembrado, Cecília. As palavras têm poder. Isso é uma coisa que eu me policio muito. Eu evito falar problema. Eu Eu também, prefiro usar desafio. sim. Porque desafio é algo, né, que, opa, tem um desafio, desafio te põe num estado de querer superar o desafio. Problema, tem um problema. Aí você fala, pô, tem um problema, e agora, hein? O que eu vou fazer para lidar com esse problema? Outra palavra que eu não gosto de usar, escapa, mas eu não gosto de usar, é cobrar. Falar assim, não, eu vou cobrar o fulano porque ele não me entregou o relatório. Cobrar, coloca o outro na posição de devedor. E se ele está na posição de devedor, cria uma resistência inconsciente nele. Se eu digo assim, eu vou pedir, é diferente. Quando você estuda programação neurolinguística, alguns temas novos da neurociência e a própria comunicação não violenta, você aprende o quão poderosas são as palavras. E aí você busca evitar as palavras que são não tão boas. A gente troca por outras Gisele, melhores. Gisele, primeiro, parabéns pela sua exposição maravilhosa, muito didática, muito clara e convincente. Sou o Vitor e eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu como um bom ariano explosivo, né? Teimoso, aquela coisa, eu me vi desde a adolescência já às voltas com essas questões que hoje são tratadas aí como inteligência emocional, né? E eu percebi, assim, que eu precisava me trabalhar para evitar os conflitos, né? Eu acho que em boa parte eu consegui, e é um tema que sempre me foi muito caro e muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta, como encontrar um equilíbrio, digamos assim, entre essa capacidade de inteligência emocional, essa capacidade de empatia e muito de ceder, né? Porque inteligência emocional tem muito isso de você ceder. Então, como criar um equilíbrio entre isso e a sua necessidade de ser? Ou seja, em outras palavras, como não se anular, né? Sim, é uma boa pergunta e te digo que eu não tenho uma resposta, uma receita para isso, porque até o equilíbrio emocional ele vai ser diferente de pessoa para pessoa. Eu não entendo a inteligência emocional como anulação e nem como ceder sempre. São escolhas. Então, você escolhe, por exemplo, se alguém me diz assim, olha, vou te dar exemplo pessoal, né? O marido fala assim, eu quero fazer isto agora. E eu não quero. Eu não preciso brigar com ele. Eu só digo, ok, só que eu não quero, pode ir, eu não vou com você porque eu não quero. Né? No âmbito de trabalho, eu não preciso brigar. Eu só coloco razoavelmente. É diferente de eu falar assim, mas você sempre quer que eu vá com você nos lugares que eu não gosto, né? É outra ação. Eu digo, eu não quero porque eu não estou com vontade hoje de ir para esse lugar, por exemplo. Eu programei, planejei fazer outra coisa. Ok. Com a minha equipe, quem trabalha comigo, sabe que eu ajo assim. Muitas vezes as pessoas me pedem coisas e eu tenho que dizer não. E eu digo, sem nenhum problema, olha, pessoal, para essa situação específica, eu entendo a sua colocação, mas eu não posso te atender dessa maneira. Então, isso, para mim, não se coloca como uma questão de inteligência, assim, de ceder, né? Não, eu faço as minhas escolhas, então eu não me envolvo emocionalmente com as coisas.
Então, quando você deixa de se envolver emocionalmente, dando um peso demasiado àquilo que não tem tanta importância, você deixa de dar essa coisa, né, que é cultural até. Na nossa sociedade, a gente é cobrado por ter atitude, por não ceder. Desde pequena você ouve, né? Não deixa ninguém montar em você. Não, tem que ter atitude. Gente, isso é a maior burrice do mundo, porque a gente passa uma vida toda sofrendo por coisas que os nossos pais nos ensinaram e que podia servir para séculos atrás. Mas hoje a gente tem recursos. Você ser assertivo, você ter uma comunicação não violenta, né? Você gerenciar as suas emoções dando o peso adequado para cada coisa. Tem outros momentos, né? Tem uma história que eu gosto muito, que, se vocês permitem, eu conto rapidinho. Diz que o marido e a mulher estavam no carro, saíram atrasados e eles iam para uma festa. E aí estavam atrasados, saíram atrasados, tal, e ele nervoso, e ela pegou e chegaram numa encruzilhada, ele esqueceu o endereço, naquela época dessa história não tinha o Waze para ajudar, então ela falou assim, eu acho que é para a direita. E ele prontamente disse, você não sabe nada, você não tem senso de direção, que é isso? É claro que não é para a direita. Se você disse que é para a direita, então é para a esquerda. E foi para a esquerda. Ela sabia que ela estava certa, mas ela não falou nada, né? E eles foram, se perderam, voltaram para aquele ponto e foram para a direita, que era o lugar certo. E ele falou assim para ela, era para a direita mesmo. Ela disse, sim. E você sabia? Sim. E por que você não me falou nada? Porque se eu te falasse naquele momento que você estava super nervoso, a gente ia brigar. Nós não iríamos aproveitar a festa e eu não quero brigar com você. Então, eu fiz uma escolha rápida. Eu queria, entre ser feliz ou ter razão, eu escolhi ser feliz. Porque é uma coisa que não faz a menor diferença, né? Eu faço isso um monte de vezes. Meu marido fala, não é por aqui. Eu falo, tá bom, então tá bom. Aí depois ele diz, realmente não era por aqui. Ok. São coisas que não... Você aprende, né, Vitor, assim, a dar importância, porque é de fato importante. Então, às vezes eu tenho que dizer não para alguém. E eu digo sem o menor problema. Um não respeitoso, assertivo. Agora... Outras vezes, se é uma situação que tanto faz, eu faço a escolha rápida. Eu quero ficar bem ou eu quero brigar? Porque aí você já observa, lembra que eu falei de você observar o sentimento do outro, né? Se a pessoa já está nervosa e eu falar assim, mas eu sabia que você ia falar assim, eu disse que era... Olha, uma coisa que eu mais odeio é a pessoa que fala assim para mim, eu te disse. Isso é horrível. Eu te disse, né? Não é assim que a gente age. Então, à medida que você desenvolve mais essa sua habilidade emocional, coisas pequenas deixam de nos afetar. E aí essa coisa, né? Mas você cede, ela não se coloca mais, porque você não tem mais o peso daquela cobrança por atitude, por se anular, né? Você faz o que você quer, racionalmente escolhido. E você não entra em brigas desnecessárias. Não sei se, assim, eu estou te falando da minha experiência, eu não sei, não, como eu te disse, não dá para ter uma receita, vai funcionar assim para todo mundo. Mas é isso. Obrigado. Por nada. Então, muito obrigada e vamos lá. Vamos para a nossa sexta-feira maravilhosa. Não sei se todos estão em São Paulo, mas está um solzinho, aqueceu um pouco. E espero que tenha sido bom para todos. Desejo uma ótima tarde para vocês e um excelente final de semana. Obrigada. Igualmente, Gisele. Obrigada, Obrigado, Gisele. igualmente. Obrigada. Bom trabalho a Obrigado. todos, bom final de Obrigada. semana, bom trabalho hoje.